quero chamar o Jorge Abraão, Celina Borges Carpe e Anne McDougall. Nós vamos falar sobre aumentando o jogo em nossos investimentos sociais. Nós temos um painel muito distinguido aqui, e eu vou começar pelo Jorge, por uma questão de gênero. O Jorge é engenheiro, ele é presidente do Instituto Ethos. O Instituto Ethos, para quem não conhece, é uma das nossas ONGs mais importantes, que é uma ONG de empresários para empresários, faz um trabalho espetacular em questão de responsabilidade corporativa, e a gente tem um prazer enorme de ter você aqui hoje, Jorge. Celina, grande amiga, vice-presidente da nossa rede de mulheres para líderes para o desenvolvimento sustentável. Celina é executiva, engenheira advogada do Grupo Libra e uma mulher muito engajada nas questões sociais e ambientais do nosso Brasil. Tem um papel de liderança enorme no movimento Rio Como Vamos. É um prazer ter você aqui conosco hoje, Celina. E também temos Anne McDougall. Prazer enorme ter você aqui, Anne. Desculpa que a gente está falando português. E Anne é líder do grupo... Ups, deixei tudo cair. Gente, eu estou improvisando aqui, viu? Eu sou bióloga, eu não sou moderadora. Desculpa aí. Caiu tudo. Anne, ela é membro da Iniciativa de Liderança Avançada de Harvard e, até recentemente, era Chief Operating Officer do Acumen Fund, que é um fundo, gente, que eu aprendi hoje, achei isso extraordinário. É um fundo que investe em negócios voltados para o alívio da pobreza. Depois eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso, Anne. E ela também tem uma longa carreira como advogada, gerente, vários cargos na Pricewaterhouse, em Nova York, em Paris, uma mulher executiva do mundo e trabalhando hoje numa das universidades que eu mais admiro. Prazer ter vocês aqui. O nosso assunto da noite é essa questão de como a gente pode melhorar os investimentos sociais. Eu vou fazer algumas perguntas, mas a ideia é informal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês e também fazendo perguntas um para os outros. Meu papel aqui é só de moderar. Bom, para os nossos maiores problemas sociais aqui no Brasil, a filantropia é a única solução, Jorge? Existe espaço para outras soluções que incluam também as situações de negócios? Bem, obrigado, Adriana, pelo carinho aí na recepção. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Dizer que é um prazer estar aqui nesse painel. Eu vou tentar fazer um alinhamento, já que eu percebi que nós falamos de visão aqui, e de construção de uma visão, só para tentar trazer o que nós temos discutido lá no Ethos e tentado apontar como um caminho. O Franklin e a Celina fazem parte do conselho do Ethos, estão aqui presentes e construíram esse processo conjuntamente conosco lá, evidentemente. Mas a filantropia, eu acho que a filantropia é uma questão que foi bastante importante durante muito tempo, ainda é, muitas empresas ainda se utilizam do investimento social privado como um caminho para avançar. E eu acho que essas questões, a filantropia permanece como uma alternativa. Mas o que nós percebemos é que os desafios ampliaram muito nos últimos tempos, de uma maneira geral. E hoje em dia a ministra Isabela colocou isso aqui, mas as questões do desenvolvimento sustentável, que eu acho que nos motivam, nos inspiram, tanto como cidadãos, cidadãs,
bem como empresários, como participantes de empresas, como executivas, executivos, elas estão, de alguma forma, colocadas para nos desafiar. E eu acredito que o avanço que a gente teve nos últimos tempos, na Rio+20, por exemplo, de uma maneira muito didática, colocou as grandes questões. Então, quando a Rio+20 coloca a questão da produção e do consumo respeitando os limites do planeta, e coloca a questão da pobreza, e eu diria da desigualdade de uma maneira geral, ela traz os pontos de desafios para nós todos, como humanidade, de uma forma geral, para poder avançar. Nesse processo, o que a gente percebe, nós estamos aqui num fórum em que fala do capítulo Brasil, mas é que, modestamente, nós temos uma agenda global, mas o Brasil tem uma oportunidade nesse sentido de ser uma das lideranças desse processo. Quando a ministra Isabela trouxe aqui todas as questões, é um processo de construção e de propostas que avançam no sentido de liderar uma agenda. O Brasil ocupa espaços importantes, nós temos a ministra num painel de alto nível, o embaixador Correia do Lago faz um papel importante na questão dos ODS, o embaixador Figueiredo também. Isso faz com que nós tenhamos uma possibilidade de construção de uma agenda, de colaborar na construção de uma agenda importante para o futuro do desenvolvimento sustentável de uma maneira geral. E aí o que nós temos trabalhado é um pouco a questão de como é que a gente pode ter no Brasil uma agenda brasileira que possa encaminhar para o desenvolvimento sustentável, que contribua para esse avanço efetivamente. E para isso acontecer, nós temos que ter o envolvimento, seguramente, das empresas, dos governos e da sociedade civil de uma maneira geral. O certo é que os desafios estão colocados e são tão grandes que não há um ator que vá conseguir fazer sozinho e propor sozinho esses avanços. Eu acho que o que nós estamos vendo, de uma maneira geral, é que a construção conjunta desses processos hoje é chave. Eu vou falar só rapidamente do ethos, mas do que nós estamos propondo lá, e essa questão dos negócios, como os negócios atuar, mas eu queria chamar a atenção para uma questão. Nós estamos vivendo hoje questões no mundo e no Brasil que nos devem fazer ou nos fazem refletir. A questão de como trabalhar essas questões, governos, empresas, sociedade, de que forma trabalhar. O que nós vemos hoje nos jovens da Turquia, nos jovens do Brasil, nos jovens espanhóis, as questões que estão colocadas de uma maneira geral para a sociedade colocam um desafio de uma nova forma de dialogar, colocam um desafio de construção conjunta de uma agenda. E pode ser que aí nós tenhamos pistas importantes para poder fazer avançar de uma maneira mais, eu diria, mais estruturante as questões do desenvolvimento sustentável também. E eu fecharia um pouco a minha intervenção aqui, Adriana, dizendo o seguinte: as questões sociais, como os negócios poderiam avançar nisso, mas as questões sociais estão dadas. Nós temos as questões da pobreza, nós temos a questão da desigualdade de uma maneira geral forte. Se nós avançarmos na agenda da pobreza, que é chave, mas não avançarmos na agenda da desigualdade, nós não vamos estar alcançando o desenvolvimento sustentável. E a agenda da desigualdade coloca, recentemente, há um livro do Stiglitz colocando, chamado O Preço da Desigualdade, que ele diz que quando o mundo, em diferentes momentos, chega num ponto em que 1% da população detém 25% da renda, isso deflagra um processo de crise muito grande. E ele mostra historicamente que isso aconteceu em alguns momentos no último século, isso aconteceu fortemente. E nós estamos chegando agora num ponto forte de concentração de renda, e isso é um fator a ser encarado. Uma outra questão da desigualdade é as questões de gênero,
que esse fórum vai tanto tratar, e vai tratar desse tema de gênero. Uma outra questão que nós não podemos fugir na desigualdade são as questões de raça. Porque quando a gente vê os números que estão colocados, a gente percebe os desafios que nós temos. Então, quando a gente tem uma noção de como atuar, quais são os grandes problemas, e quando vai detalhando, fica uma agenda muito forte para nós avançarmos. E as empresas podem ter um papel-chave nesse processo. O olhar das empresas em elas construírem práticas empresariais, e cada uma das empresas que aqui está presente, pode ter práticas, pode avançar nessas agendas, mas combinar suas práticas com contribuir para a construção de políticas públicas que efetivamente universalizem essas práticas é um grande desafio. E eu diria que a experiência que nós temos tido no Ethos é que isso é possível. Há abertura para isso. As empresas, o governo, de uma maneira geral, ele carece desse apoio. É importante que as empresas mostrem o que desejam, mas não no sentido corporativo, no sentido de interesse público, porque todos nós, de uma maneira geral, as empresas também têm o interesse de uma qualidade melhor no país que nós habitamos, seja ele qual for. Então, a construção de práticas é algo que nós temos desenvolvido fortemente no Ethos, empresas se encontrando em grupos, desenvolvendo suas experiências, atuando, mudando ações em relação a essas agendas que eu disse, mas também estimulando fortemente o trabalho e a construção de políticas públicas para universalizar os processos de uma maneira geral. Obrigadíssima, Jorge. Celina, queria que você desse uma panorâmica desses desafios, como você vê como executiva, e falar um pouquinho do seu trabalho na Rede de Mulheres Líderes pela Sustentabilidade. Obrigada. Obrigada, Adriana Moreira. Bom, boa tarde a todas. Boa tarde especial à minha querida amiga Andréa Álvares, que vai hoje à noite nos oferecer um jantar maravilhoso e membro da rede desde o primeiro momento. E boa tarde, ministra Isabela. Ministra, a senhora, quando fez um convite há 2 anos atrás para nós, empresárias, começarmos e participarmos do debate do nosso papel de lideranças que já estavam em seus setores, sendo reconhecidas como tal, a senhora, de fato, inovou. Foi a primeira vez que eu, empresária, que já sou há 20 anos, fui convidada por qualquer nível de governo, municipal, estadual, federal, para discutir um tema que definitivamente tem a capacidade de transformar o Brasil em um país mais democrático, mas principalmente para dar maior competitividade para as nossas empresas. A senhora nos convidou, mas principalmente eu acho que o convite tinha um cunho, que na época eu não entendia direito, de jogar essa responsabilidade de volta no nosso colo, de abrir os nossos olhos. Todas nós que participamos da rede, acho que sentimos isso após esse ano, que na realidade o primeiro ano foi um ano de debate, construção do que poderia ser feito em relação ao tema das mulheres, das lideranças e o conteúdo da sustentabilidade, que é o desafio do planeta. E o segundo ano, que na Rio+20, a senhora lançou a rede, a senhora jogou de volta para nós, com diversas metas até 2020, sejam elas de ascensão às mulheres, de aumento do número de mulheres em cargos de liderança, em conselhos de administração, tem metas de mentoring, metas de construção e de se divulgar novos padrões de liderança, novos estereótipos a serem seguidos, que não necessariamente partem do ethos masculino empresarial, e sim dando espaço para um ethos feminino. E outras metas
diversas, tem no consumo, como a senhora falou, tem no empreendedorismo. Mas a grande inovação para mim foi a parceria. Foi a parceria entre governo, empresas, sociedade civil. Na realidade, haviam pessoas de todas as experiências, todos os backgrounds, naquelas reuniões iniciais e no dia do lançamento. E a senhora conseguiu catalisar isso. E hoje, eu diria que o nosso maior desafio é qual será a governança que dará perenidade e, principalmente, escala e impacto. Que a gente consiga atingir os nossos objetivos de efetivamente fazer uma diferença nesse país. Dentre as perguntas que estavam no material, eu fiquei curiosa por uma. Quer dizer, quais os principais problemas que a nossa sociedade hoje enfrenta? E eu fiquei pensando no tema da mulher. E acho que, assim, a gente é abençoado, né? Tem uns anjos que sussurram nos nossos ouvidos todos os dias. E o anjo estava comigo hoje às 6h30 da manhã, quando eu estava lendo o jornal. E na primeira página do jornal, do Globo, chamava a atenção para a divulgação de um dado que, na cidade do Rio de Janeiro, a força das mulheres na cidade, 50% das famílias cariocas, dos 6 milhões de cariocas, 50% das famílias são lideradas por mulheres. Obrigado, Eduarda Della Rocque, presidente do Instituto Pereira Passos, que está aí, porque ela fez esta análise e lutou para divulgar esses dados e, finalmente, foram divulgados. E podemos, agora, começar a fazer uma reflexão sobre o que é que isto significa. Quando uma família é liderada por uma mulher, como é que fica o papel dessa mulher na vida privada? Se ela é liberada por uma mulher, ela passa a ser a provedora, ou seja, ela foi para o espaço público ganhar a vida para sustentar ou seus filhos ou seus idosos. Mas, ao mesmo tempo, tradicionalmente, qual é o nosso papel? Nós cuidamos desses mesmos filhos e desses mesmos idosos. Tem uma conta que não fecha, o dia tem 24 horas. E aí? Esse eu acho que é o maior desafio que nós, como mulheres brasileiras, hoje enfrentamos. Qual é a infraestrutura social que hoje existe para nos apoiar, para essas mulheres, para nós empreendermos, para nós trabalharmos as tais 12 horas, 7 dias na semana, viajarmos e conseguirmos perseguir uma carreira? Eu me lembro que quando eu me formei lá engenheira, comecei a trabalhar, me casei muito cedo, tive logo 2 filhos. E o motivo que me levou a perseguir a minha carreira e conseguir ser absolutamente implacável nos meus compromissos foi um só. Eu venho de uma família tradicional. A minha sogra cuidava dos meus filhos, estava dentro da minha casa. Então, eu saía de casa muito tranquila todos os dias. Agora, será que eu serei essa avó para os meus netos? Bom, gente, eu tenho certeza que eu não serei, porque eu sou a mulher moderna. Eu sou essa mulher multifacetada, com várias agendas, muitos chapéus, e provavelmente os meus filhos terão um enorme desafio para criar os seus filhos, para casar com outras mulheres como vocês que têm carreiras. E aí, como é que nós vamos enfrentar isso? Eu acho que eu encontrei na rede um locus feminino, mas feminino não de mulheres, mas de mulheres e homens. Sabe, Franklin? Porque há homens, nós precisamos que este debate seja liderado e seja posto na sociedade brasileira pelos CEOs das empresas. Por quê? Isto tem a ver com a organização do trabalho. É inquestionável que nós, que estamos vivendo pleno emprego, por um lado, dificuldade de retenção de mão de obra, demanda absolutamente implacável dos mercados. E nós sabemos
como a formação de um time faz diferença nas nossas empresas. Que nós não passemos a discutir este tema como um tema na matriz de risco das nossas empresas, absolutamente estratégico. E cabe a nós liderar. Nós, presidentes das empresas, homens e mulheres, trazer o debate, qual é o estereótipo que nós queremos. Eu achei muito curioso, outro dia meu filho, que é trainee numa empresa, aqui em São Paulo, chegou para mim, vem cá, não vamos poder jantar um dia que eu estava em São Paulo? E ele, não, mãe, não dá, eu tenho que virar à noite porque eu tenho um trabalho para entregar. Não. Eu falei, vem cá, mas é assim todo dia? Ele, não, é assim. Olha, se eu não trabalhar assim, eu não chego a presidente da empresa. E ele é trainee da minha empresa. Eis os desafios. Esses são os temas que nós temos que colocar. Esses são os temas que eu acho que a Isabela foi muito feliz em nos instigar, nos tirou da zona de conforto. Esse aqui é um fato. E por isso eu lhe agradeço, Isabela. É um desafio não só intelectual, gente. É um desafio emocional, é um desafio afetivo. Para todas nós. Fico aberta a perguntas e respostas. Eu acho que o debate será a parte mais interessante desse painel. Obrigada, Adriana. Obrigada, Celina. Obrigada por trazer esses números interessantes e também para chamar a atenção da gente, porque essa questão aí, em geral, as famílias lideradas por mulheres são as famílias mais pobres. Então, eu queria passar a pergunta aqui para a nossa amiga Anne, desse fundo, falar um pouquinho para a gente desse fundo tão inovador, e como está colocado aqui, um investidor de impacto ou um capitalista paciente, como você vê esses desafios sociais para o Acoma? Obrigado. Obrigado a todos. Peço desculpas por não falar o seu idioma. Se minha filha estivesse aqui, ela falaria em português, mas infelizmente eu não posso. Uma grande honra estar aqui nesse painel. Então, um pouquinho. Primeiro vou responder uma pergunta que você fez no início dessa sessão. Depois eu falo da Acumen. Você perguntou se filantropia seria a única forma de resolver essas questões tão difíceis. Eu acho que a filantropia é uma parte muito importante do quadro quando atacamos a pobreza. É um problema enorme, existe no Brasil, nos Estados Unidos e em todo o mundo, e precisamos de todas as ferramentas para atacar a pobreza. Então é importante ter os mercados, é importante ter filantropia e é importante também ter a terceira forma. E aí que organizações como a Acumen entram. A Acumen é um dos grupos de investidores em impacto que investem em empresas sociais, que são projetadas para focar em problemas dos pobres, os que estão na base da pirâmide. A Acumen tem 12 anos, hoje trabalhamos no leste e oeste da África, Paquistão, Peru, Colômbia, e um dia, no futuro não muito distante, estaremos no Brasil também, mas ainda não. Investimos em negócios, pessoas e ideias, mas em negócios investimos em empresas sociais que realmente trazem produtos e serviços para os pobres. A solução para os pobres envolve fornecer para a base da pirâmide produtos e serviços para que possam viver e possam viver com dignidade. Achamos que isso é importante. Produtos e serviços para a classe pobre. Uma solução sustentável para a pobreza. Então, investimos em 73 empresas desde a nossa fundação em 2001. Alguns fornecem serviços de saúde, outros educação, outros energia, habitação e água, que são bens e serviços críticos para a vida, para todos, inclusive a base da pirâmide, os mais pobres. Não temos um único foco
em mulheres ou mulheres empreendedoras. Parte do desafio é encontrar empreendedores e negócios liderados por empreendedores que têm o desejo e também a habilidade, mas não temos foco unicamente em mulheres. Temos algumas histórias de sucesso e devo dizer que esse tipo de investimento é difícil, é lento, os riscos são maiores, os retornos financeiros são menores e às vezes os retornos sociais que planejamos não acontecem, mas acreditamos que para os investimentos que funcionam, é a terceira forma de atacarmos o problema. Esses negócios, se puderem ser sustentáveis e também continuarem a existir quando a filantropia parar e continuarem fornecendo bens e serviços a um preço justo e também emprego. Por exemplo, um exemplo para dar uma ideia do que fazemos na Acumen. Em 2006, investimos numa empresa bem pequenininha em Mumbai, que fornecia serviços de ambulância para todos, mas também para os pobres. E eram serviços subsidiados para os pobres. Então, começamos com 7 ambulâncias. É um serviço muito necessário. E agora, eles têm mais de 1.000 ambulâncias e estão crescendo e também financeiramente são viáveis. A maior empresa de ambulâncias do mundo agora investe nessa empresa, é um dos investidores. Eles têm uma proposta atraente para esse investidor, essa empresa de ambulâncias, e isso para nós é uma história de sucesso. E é empolgante ver isso. Voltando às mulheres, é algo que pensamos bastante. Em todo lugar onde vamos, pedem que tenhamos foco nas mulheres. A resposta é não, mas uma boa parte do que fazemos tem um impacto sobre as mulheres. Temos algumas empresas que são de mulheres no nosso portfólio. A empresa de ambulâncias, a presidente é uma mulher. E no Paquistão, temos um banco de microfinanciamento que dá financiamento à habitação para mulheres. Eu passei algum tempo no Paquistão com esse banco, conversei com algumas mulheres do banco e vi como esses empréstimos têm transformado micronegócios no Paquistão. E eles se certificam que os lucros dessas pequenas empresas possam realmente ajudar na educação das famílias. É bom para as famílias, para a economia e é bom para o país. É difícil, se você olhar as estatísticas globais, 30% das pequenas e médias empresas ao redor do mundo são lideradas por mulheres, são de mulheres, que é uma porcentagem significativa. Agora, se você olhar a taxa de crescimento, é menor. A taxa de crescimento delas é menor do que as empresas que são de homens. Por quê? Porque há muito trabalho a fazer para ser empreendedor. E as mulheres realmente têm restrições de leis do país, não têm o treinamento, não têm acesso a crédito. As mulheres, às vezes, não têm nem acesso à tecnologia que necessitam. Então, quando você vê esforços da Goldman Sachs, o programa de 10 mil mulheres, Coca-Cola, também Walmart, vemos que há muito trabalho a fazer nessa área. Voltando à Acumen, nós somos realmente um exemplo, então, do intermediário. Nós somos uma empresa de caridade. Nós pegamos contribuições filantrópicas do mundo todo, da Europa, dos Estados Unidos e do mundo, mas não damos o dinheiro. Nós investimos o dinheiro e nessas empresas, quando temos esse investimento, normalmente nós participamos da diretoria, damos assistência na parte de administração, porque o que as empresas necessitam no início são conselhos, supervisão, acesso à nossa rede de conselheiros e também acesso a outros empreendedores no nosso portfólio. Nós somos uma empresa híbrida. Os lucros que obtemos desses investimentos, nós pegamos, eles demoram e reinvestimos os lucros em outros
outras empresas, outros investimentos. Então, temos um modelo híbrido. Vou parar por aqui e depois terei prazer em responder as perguntas. Palmas para ele também, gente. Excelente essas ideias do Common Fund, e aproveitando esse gancho, eu queria estender a pergunta, porque a gente tem uma pergunta aqui no painel que diz: ainda é necessário mais investimentos em mulheres e em meninas no Brasil? E eu já respondo logo sim, mas eu queria perguntar para o nosso painel como aproveitar um pouco dessa inteligência reunida aqui e umas ideias. Como podemos melhorar, que tipo de inovação que podemos fazer nos nossos investimentos em mulheres e meninas no Brasil? Jorge. Bem, Adriana, eu vou responder. Mas eu tive vontade, porque eu estou num ambiente totalmente feminino, de dar vazão ao meu lado mulher, se vocês permitem. Mas é assim, sabe por quê? Porque o que eu queria só trazer, eu acho que a gente poderia, e eu posso até colocar algumas questões do que temos feito, mas só queria plantar algumas questões que eu acho que são chave para a gente estar, de alguma forma, refletindo, né? Eu sou uma pessoa, assim, bastante reservada, via de regra. Mas, assim, eu tenho 3 filhos, sendo que dos 3, 2 são mulheres. É engraçado isso, as questões de preocupação dos homens de uma maneira geral. Meus 3 filhos estão agora num movimento social lá em Pinheiros, lutando por uma questão de passe livre. E eu estou aqui preocupado porque eu não sei o que vai acontecer com eles e estou louco para ligar lá para eles para estar sabendo o que vai acontecer. Meu lado mulher, não sei. Eu gostaria de ser o avô que a Celina disse que não será como avó. É engraçado isso. Mas eu torço muito para que eu possa, meu desejo é ser um avô presente, que eu possa estar dialogando, que eu possa estar trocando. Mas por que eu falo isso para você? Vai trocar fralda também, Jorge? Hã? Vai trocar fralda? Vou. Eu troquei fralda dos meus filhos. Mas eu não acho que isso significa muito do ponto de vista de... Eu acho que isso é uma coisa natural da gente fazer e avançar. Mas eu queria dizer assim, essas questões, eu trago para colocar o seguinte, qual é a real questão para a gente estar debatendo? Qual é o sentido que faz? Qual é o nosso sentido do ponto de vista? Eu acho que a gente sempre tem que estar perguntando assim, qual é o sentido das nossas vidas de uma maneira geral? Que mundo que a gente quer? Quando a gente chega em casa e tira as nossas vestimentas e sai dos cargos que cada um de nós tem, o que na verdade toca fundo para nós? Qual é a essência que a gente busca? Porque é ali que eu acho que a gente constrói e se inspira para poder, de alguma maneira, estar avançando. E quando eu faço essas perguntas, eu fico com a clara visão de que tem uma questão que é de longo prazo. E as questões de longo prazo, elas estão ligadas a valores, e que sempre a gente deve ter presente, eu quero crer. As questões de longo prazo estão ligadas às questões de educação fortemente, as questões que a gente tem como cidadãos e cidadãs em relação ao consumo, como nós somos em relação a essas questões, as questões que estão colocadas para as empresas e para a formação das lideranças, como a gente altera essas questões, como é que a gente forma novas lideranças, como é que as nossas empresas, e é um diálogo que nós temos muitas vezes, podem deixar o desafio das empresas de uma maneira geral, tem sido a busca de resultados, de grandes resultados em curto espaço de tempo.
Todos os executivos, de uma maneira geral, têm esses desafios. Como a gente faz o chaveamento para uma outra realidade? Eu acho que essas questões de nós atuarmos no longo prazo é um caminho fundamental para nós. Não deixemos a agenda de longo prazo, não deixemos o que nos inspira. E, nesse sentido, as políticas de educação são chave, as questões de relações fortes com os nossos filhos e netos e o que for são chaves, a formação de lideranças para negócios é uma questão chave, e cada um de nós, de alguma maneira, em empresas, em instituições, pode ter um grau de influência para fazer avançar essa agenda. E, fechando, quando a gente sai da agenda de longo prazo, aí nós não podemos deixar de ter uma agenda de curto prazo também. Porque quando a gente pensa, olha, seria interessante ficar disputando ou trabalhando somente essa agenda, mas nós temos uma realidade, e aí a gente coloca a vestimenta nossa do dia a dia, como executivas, como empresários, como o que for, como pessoas que levam instituições, e nesse ponto aí nós temos que ter uma agenda de curto prazo, mas é a combinação dessas agendas que eu creio que vai fazer nós avançarmos. E, nesse sentido, a agenda de curto prazo, no ethos, e respondendo, Adriana, essa colocação tua das mulheres, nós temos consciência que será chave avançar nisso. O ethos fez uma pesquisa, e vai repeti-la agora, mas da posição das mulheres nas 500 maiores empresas brasileiras. E verificou que a posição das mulheres, as mulheres ocupam 13% dos cargos executivos nas empresas brasileiras. E as mulheres são, vocês sabem disso, 51% da população brasileira. E nessa pesquisa apontava também que as mulheres têm um nível de educação maior do que o dos homens. De uma maneira geral, as mulheres têm um tempo de educação maior. As questões, portanto, não estão ligadas à educação, a condição de, mas a construção passa por uma série de questões que eu acho que nós vamos estar detalhando nesses dias aqui de fórum, mas eu quero dizer, tem algo que nós precisamos enfrentar nessa agenda de curto prazo e que está relacionado fortemente ao próprio dia a dia, ao modo das empresas atuarem. E quando nós pensamos nisso, nós colocamos uma agenda, e eu fecho por aqui. O que nós estamos fazendo, por exemplo, na agenda de gênero, e só para pontuar, quando eu falo das mulheres 13%, as mulheres negras ocupam 0,6% dos cargos. Então, nós temos uma questão de cargos executivos, nós temos um problema que é em relação às mulheres, e nós temos um problema, não esqueçamos, em relação às mulheres negras. E o enfrentamento dessa agenda é na base do diálogo, é na base de construção de políticas concretas. Nós estamos falando com as empresas, e convido todos que aqui quiserem participar desses processos, no sentido de identificar onde estão esses problemas, criar políticas de capacitação, de qualificação, de seleção, que permitam criar um planejamento para que esse quadro mude com o passar do tempo, criando um plano para cada ano, para cada 2 anos, para que esses percentuais dentro das empresas mudem, porque, no fundo, nós acreditamos que a diversidade é a chave desse processo. Uma empresa diversa, e aí eu não falo só da agenda de gênero, mas uma empresa que consiga espelhar e refletir um pouco o que é a formação da nossa sociedade, ela tem mais sensibilidade, ela é capaz de identificar os riscos, ela é capaz de apontar soluções para os problemas que surgem. Na verdade, nós estamos tentando trabalhar essas questões nessa agenda de curto prazo, mas a minha lembrança é a combinação da agenda de curto, sem esquecer nunca, jamais, essa de longo, é que eu acho que vai permitir a gente avançar nesses processos. Obrigada, Jorge. Celina, na sua experiência, tratando desse assunto do gênero, mulheres empreendedoras, você tem alguma solução de alto retorno social
que você conheça e que possa ser ampliada, que possa ganhar escala? Adriana, querida, essa pergunta não estava no script. Gente, eu tenho mais pergunta do que resposta nesse tema. Eu fiquei pensando na pergunta que você fez para o Jorge, investimento em mulher. Mas eu fiquei pensando, para quê? Com que objetivo um país investe na mulher ou na menina? Qual é o objetivo? E, para mim, o Brasil é muito claro o objetivo, que a gente tem que perseguir e nunca esquecer disso. É para nos tornarmos um país mais democrático e competitivo. São duas palavras, democrático e competitivo. Porque o que nós temos hoje é uma falta de infraestrutura. Então, talvez o investimento que tem que ser feito é o investimento que possibilite a mulher a perseguir seus sonhos e lhe dê oportunidade para fazê-lo. Porque não está hoje, na nossa realidade, em nenhuma classe social, eu incluo aí não só classe média baixa, C, D, E, mas A, B, qualquer nível social, não existe uma infraestrutura de sistema educacional. Porque, primeiro, a escola ainda está naquela visão de que ela tem que educar. Não, ela tem que educar e cuidar. Porque a mãe tem que deixar às 7 e ir buscar às 7, a criança não vai estudar 12 horas por dia. Grande parte deste tempo é para cuidar. Porque, eu diria que o outro viés que fala-se ainda pouco do desafio das mulheres são dos idosos dentro da casa. Eu acho que essa, então, é uma rede que nem se discute menos ainda. E nosso país está envelhecendo, as doenças são claras, as limitações são postas a todos nós. Agora, eu acho que, de um outro lado, tem uma discussão que é menos de recursos financeiros, mas muito mais de investimento, de debate na sociedade, que é a valorização do trabalho doméstico. Que é um debate que agora estamos aí com uma nova lei, que traz direitos importantíssimos, porque a mulher é uma mulher que está fazendo hoje esse trabalho, mas traz também, desnuda um tema que estava submerso, que é a completa falta de infraestrutura fora da casa para cobrir este espaço em que a mulher tem que educar, cuidar dos dois, da casa e das pessoas. Então, eu acho que agora nós temos uma enorme oportunidade para sermos essa sociedade competitiva e democrática, que é a oportunidade de pôr o debate no Brasil. E pôr o debate, esse debate é que tem que alimentar as políticas públicas. Esse debate é que tem que alimentar as políticas municipais, as políticas estaduais e federais. Sejam elas na área de assistência social, na área de educação. Eu, por exemplo, eu estive num debate com o ministro da Educação e teve uma pessoa que fez uma pergunta extremamente interessante para ele. Ministro, quantos empresários o senhor recebeu no seu gabinete nos últimos meses? E a resposta dele foi: nenhum. Então, eu só quero dizer, e eu estou fazendo isso como até uma contrapartida, um contraponto, para mostrar o quão inovador foi e está sendo essa construção entre empresas, sociedade e o Ministério do Meio Ambiente, liderados pela ministra Isabela. Porque essa consciência de que, na realidade, esse debate tem que estar em todos os ministérios, porque todos eles, da ciência e tecnologia, a da educação, a da assistência social ou a Secretaria da Mulher, essa consciência é que nós, como sociedade, temos que construir. Da mesma forma que os 3 filhos, né, do Jorge estão lá lutando pelo passe livre, nós aqui, homens e mulheres, temos que lutar para botar essa agenda, para posicionar esta agenda.
Porque o processo político responde à sociedade que pauta. E esse é um dos nossos desafios dentro da rede. Nós temos que pautar esta agenda. Isto, Adriana, eu acredito que terá impacto. Acreditamos também, Celina, juntas nisso. Anne, então eu passo a pergunta que eu fiz para a Celina para você. Da sua experiência, qual seria uma tecnologia social que você conhece de outras áreas de grande impacto que a gente poderia ganhar a escala aqui no Brasil? Uma visão da mulher. Bem, eu acho que as mulheres têm que ser parte da solução para os problemas da pobreza. Uma das coisas que, na minha experiência, tem sido um dos maiores impedimentos para o crescimento dessas empresas que fazem parte da solução tem sido não a falta de capital, mas sim a falta de capital humano. Então, voltamos às mulheres. As mulheres a nível de empresas, porque vemos poucas, e também mulheres em cargos de liderança no governo, nas empresas. Então, eu realmente concordo com os comentários feitos anteriormente. Temos muito trabalho a fazer para que as mulheres façam parte das diretorias das empresas, para que as empresas tenham uma visão melhor desses problemas. E também fazerem parte não só valor de acionistas, mas também da sociedade. As mulheres fazem parte dessa solução, sim. Obrigado. Quebrando um pouco o protocolo aqui, né, eu queria pedir dessa nossa distinguida audiência 3 perguntas para os nossos panelistas. Acho que a gente ainda tem tempo. Queria pedir para vocês, quem for fazer a pergunta, se apresentar e direcionar a pergunta a um dos panelistas. Obrigada. Tem um microfone aí, né? Boa noite. Meu nome é Deise Rosas e eu trabalho na empresa EOS Consulting, que é uma empresa que tem um foco voltado para trabalhos com mulheres. E a minha pergunta vai para a Celina e, de quebra, também para o João Abrão. Celina mencionou algumas das metas que fazem parte do primeiro segmento, também mencionado pela ministra, em relação ao empreendedorismo feminino. E mencionou como meta a questão da mentoria e apoio a empresárias, né, mulheres empresárias. Então, o meu questionamento é em relação se esses programas de mentoring no Brasil, se eles já iniciaram, como tem sido, qual vai ser a proposta, se não iniciaram, e a que grupo ele está atendendo, a micro, pequenas, médias e grandes empresas, ou, de uma forma geral, ao campo social. Pergunto isso porque eu acabei de sair de um programa de mentoring, realizado aqui também no Hyatt, pelo Banco Americano, juntamente com a Bairro Voices. E para o João Abrão, e foi muito interessante, para o Jorge Abrão, um questionamento em relação a como tem sido o caminhar das empresas nesse segmento da responsabilidade social, com foco efetivamente para mulheres, sendo eu um 0,6%, né, das mulheres dentro do espaço empresarial. Eu gostaria de saber como tem sido a aceitação desses programas de diversidade, em particular incluindo mulheres, dentro do seu contexto. Obrigada. Adriana, Obrigada. Eu posso queria quebrar o protocolo? Pode. Eu queria agradecer uma salva de A palmas. ministra Isabela está saindo, mas eu queria agradecer, eu queria dizer do meu enorme orgulho de ser parte dessa rede e pedir uma salva de palmas para a ministra. Obrigada, Celina. A próxima pergunta, por favor. Meu nome é Amália Fischer. Por favor, um minutinho. Tá sem... Meu nome é Amália Fischer. Eu sou... Oi? Meu nome é Amália Fischer e eu sou a coordenadora executiva do Fundo Elas. É o único fundo de investimento social para mulheres no Brasil.
E eu não vou fazer uma pergunta, eu vou responder sua pergunta. Rapidinho, por favor. E rapidinho, eu acho que sim, se precisam políticas públicas que defendam os direitos das mulheres, e isso já está sendo feito no Brasil. Eu acho que as empresas têm que investir nas mulheres e nas meninas, e estou falando de investimento social, eu não estou falando de responsabilidade social. E a terceira, eu acho que todas nós que temos oportunidades, temos que investir nas mulheres e nas meninas. Temos que criar um movimento de investimento social nas mulheres no Brasil. Só isso. Muito obrigada. A última pergunta. Mais alguma? Boa tarde para todas. Eu sou Esther da Ornari e... Fico de pé? Eu não sou muito... a pergunta que eu vou fazer, talvez vocês fiquem um pouco bravos, mas hoje eu li no jornal que a presidente Dilma, nas suas viagens, ela gasta muito dinheiro. Fica em comitiva com 55 quartos, 17 carros. E, como foi divulgado, ela acabou pedindo que fosse proibido de se falar. O Jorge, que é do Instituto Ethos, sabe o quanto se propaga a sustentabilidade nas empresas, no âmbito social, no civil. E eu não entendo por que não se cobra isso de uma maneira mais efetiva de governos. E uma coisa que eu gostaria também de saber, nessa coisa de futuro, tudo... Eu estou tremendo, gente, porque é difícil falar aqui com esse monte de gente. Não tem problema. Mas, por que eu sei que, na história do mundo, sempre se elegeu políticos para fazer aquilo que nós poderíamos fazer de uma outra maneira, já que nas empresas se contratam executivos super qualificados, com currículos incríveis, e a gente demite por problemas de caráter e por problemas de falta de gestão. Se fala de salários, se compara salários de homens e mulheres, se dá licença maternidade ou se não dá. Por que no governo não se poderia eliminar a eleição e contratar executivos bem qualificados e que existissem auditorias para comparar o trabalho deles? Acho que foi cortado. Mas, por exemplo, Ernst Young aqui, patrocinando o evento, por que eles não poderiam auditar esse governo, todos os fiéis cidadãos que estariam no governo, como salários, com tudo isso? Eu sei que vocês vão falar que tem milhões de coisas impostos, seriam para os lugares certos, para as pessoas certas, a educação teria dinheiro, saúde teria dinheiro, e não se falaria mais de pobreza, porque o dinheiro está aí. É isso que eu queria perguntar. Muito obrigada. Perguntas desafiadoras para os nossos panelistas. Espero que, por favor, sejam breves. A questão do mentoring, a questão da ética e a gestão. Celina. Eu vou começar pela Esther. Bom, primeiro eu quero falar da minha enorme admiração que eu tenho pela Esther como empresária, fundadora e líder no tema da sustentabilidade, né? Nós já nos conhecemos há alguns anos e eu sou absolutamente fã de carteirinha do trabalho que ela desenvolve, dentro da casa e na empresa. Esther, você sabe que você me conhece, eu há muitos anos, né, faço um trabalho voluntário, desde o Instituto Ethos, o Instituto Acatu, Rio Como Vamos, e diversas outras áreas, mas esse trabalho tem um fio condutor. Eu sempre falei com o empresário, né? Para mim, o meu desafio era melhorar os mercados, melhorar as escolhas empresariais, dar mais conteúdo, valor às escolhas empresariais. Até que, um dia, eu me perguntei por que eu não faço nada pelo lugar onde eu moro, a minha cidade, o Rio de Janeiro.
E aí nasce o Rio Como Vamos, uma ONG que visa, que para mim é a mesma cabeça de empresário, é o Balance Scorecard do Rio de Janeiro, que é o que eu tenho. Eu tenho um sistema de indicadores que acompanha como é que política pública municipal impacta melhor a qualidade de vida e o bem-estar na cidade. E, para mim, Esther, foi um enorme aprendizado que eu jamais, em toda a minha carreira de executiva, eu podia imaginar o desafio da gestão pública. E eu acho que o desafio se torna maior, Esther, quando nós nos colocamos, nós empresários, eles gestores públicos. Enquanto nós, sociedade, na realidade, não trabalharmos, cada um com as suas competências, junto com a gestão pública, ela, que tem enormes limitações, como você mesmo disse, ela não tem capacidade de abordar e fazer as escolhas melhores para a nossa sociedade. O que eu quero dizer com isso, Esther? Eu não estou indo para um lado filosófico, não. Eu estou indo para um lado muito prático. Eu me lembro, eu até vou mencionar uma coisa que eu não tenho nenhum orgulho. Eu me lembro quando eu comecei minha carreira, diretora, aquela história que eu tenho que me afirmar na empresa e tudo mais. A última reunião que eu queria fazer era com qualquer órgão público. Era a última. Era que eu não tinha jeito, tem que falar com o fulano. Porque, para mim, era um enxuga-gelo. Nada ia ser decidido. Agora, sabe aquele negócio de enceradeira? Ficava enrolando. Falar, porra, não sai nada, nada acontece. Então, eu te digo, essa era a minha história. Na minha carreira. Então, eu te diria, o Rio Como Vamos, que é um trabalho completamente pro bono, completamente, assim, ao contrário, a gente gasta para poder fazer trabalho pro bono, me ensinou e tem me ensinado a cada dia a ter uma enorme humildade quando eu falo de gestão pública. E daí, nós fizemos o Rio Como Vamos, por acaso, já tem 5 anos, então fizemos um segundo planejamento estratégico e que até reposicionamos, dizendo assim, não, nós temos que dar eficiência à gestão pública também, não só medir o que eles estão fazendo, mas encontrar formas, como sociedade civil, de que eles consigam fazer melhor o que está posto, que não são problemas, são questões. Porque a minha diferença entre problema e questão é o seguinte, problema, você cria um plano de ação e resolve. As questões são insolúveis. E, em geral, política pública é insolúvel, as questões que estão postas no curto prazo. As soluções são sempre mais longas que a agenda política, sempre, por definição. Então, eu te diria o seguinte, Esther, eu acho que isso vai acontecer, isso que você está falando, de ter servidores públicos mais eficientes, com accountability, com credibilidade para liderar. Como a ministra Isabela, por que nós, eu peço às outras que fazem parte da rede, que também gastam o tempo que não tem nessa rede, pergunta ali a Camila, está olhando ali, fazendo exatamente isso. Nós gastamos o tempo que nós não temos, porque ela tem credibilidade. Quando ela fala aqui, ela não está falando da boca para fora, ela vive isso no dia a dia dela, no Ministério. Então, nós vamos ter mais Isabelas na medida em que nós, sociedade, nos aproximarmos e dissermos, é isso que eu quero. Eu não aceito, há limites, não pode tudo, não pode qualquer coisa, não é a qualquer custo. E isso é uma agenda também empresarial. Definitivamente. Agora eu queria falar com a Deise. Não, pode falar depois, Jorge, e a gente termina. Para responder a Deise. Para a Celina também. Vai lá. Isso que dá bióloga moderadora. Deise, primeiro, você não é 0,6%. Você é uma mulher competente, certamente lutou muito para estar onde está e continuar lutando na sua vida para isso. O empreendedorismo, como é que está estruturada a rede? Tá? Nós criamos 3 grupos de trabalho. Um grupo que tem metas
para o tema da ascensão das mulheres em cargos de liderança, em gestão, governança, conselho de administração. Esse grupo é o que nós chamamos Grupo de Trabalho 1, GT1, e esse grupo tem metas de conteúdo da liderança empresarial no tema da sustentabilidade, tem metas de mentoring, e eu acho que é aí que você deve ter conectado ao tema mentoring, mas, na realidade, o mentoring que nós temos metas é para a ascensão de mulheres nos cargos. No fundo, é para a redução da evasão das executivas, que é a questão que todas nós vivemos aqui. Se não vivemos, vamos viver, quem quer que lidere empresas, essa evasão. Então, o mentoring tem metas de construção de casos exemplares, novos padrões de liderança. Então, esse é o GT1. O GT2 é o grupo que a Camila, do Walmart, que está ali, que lidera, entre outras, né? Todo o grupo é liderado por um grupo de mulheres, não tem uma, né? Que é o tema do consumo. E o tema do consumo tem uma série de desdobramentos, desde uma campanha, desde uma articulação com a área de varejo, até formação também, no caso do consumidor, quer dizer, de todos os níveis. Então, tem todo um tema. E o terceiro grupo, que eu acho que é o que você se referia, é um grupo de empreendedorismo. Esse grupo é liderado, o GT3 também, tem um grupo orientador e que tem metas e programas. Eu faço parte do GT1 e, desde agora, já convido você a participar do GT3 junto com o grupo orientador, até porque eu acho que o tema do empreendedorismo feminino é um enorme desafio. Esse grupo, inclusive, está se reunindo. A Luciana, está ali, estou vendo a Luciana Hall, ela é do GT3, do empreendedorismo. Você pode conversar com ela, ali, ó, ali está sentada ali no meio. Nós estamos com um projeto, inclusive liderado aí pela Luciana, no tema do financiamento para as mulheres empreenderem. A Adriana Moreira também acho que está nesse grupo, né? O IFC está participando desse grupo. Tem uma articulação para criar, ainda não pode ser divulgado, mas um dos principais bancos brasileiros deve criar um fundo de 300 milhões de reais para mulheres empreendedoras, e o nicho pequena empresa, o micro e o pequeno empresária. Esse lado financeiro, acho que é uma das metas, é um dos temas, mas há outros que estão sendo desenvolvidos, e há toda uma parte de cadeia de valor também, de participação na cadeia de valor das empresas. Em suma, há uma agenda e te convido já para você ser parte dessa implementação. Obrigada, Celina. Nós já estamos aqui no nosso finalzinho. Queria pedir palavras breves de cada um para encerrar essa nossa sessão aqui, muito interessante. Eu só vou responder, então, rapidamente a Deise e a Esther, mas para a Deise eu digo, olha, as empresas estão avançando na agenda de gênero numa velocidade aquém da desejada. Mas é nosso trabalho provocar esse processo. O que, de alguma maneira, nós temos tentado fazer é provocar internamente, com questões como eu já coloquei aqui, do ponto de vista de práticas internas das empresas, de metas para avançar nessa questão de gênero em todos os seus campos, e também trabalhando as questões indutoras. Se nós conseguirmos trabalhar um crédito que seja relacionado a uma indução de agendas de gênero, por exemplo, é algo que nós temos discutido. Se há políticas de gênero, como elas estão sendo feitas, se os agentes de crédito começarem a considerar questões que possam induzir esse processo, isso pode ser algo interessante para dar velocidade a essas agendas de uma maneira geral. E a Esther, eu diria o seguinte, a Esther colocou a questão do governo versus empresas, não é, Esther? Eu diria assim, ela começou falando da questão da manchete de hoje, dos gastos da Presidente da República. Eu acho que o Brasil tem avançado fortemente na agenda da transparência. E há dados concretos para isso. O Brasil teve recentemente
do ponto de vista histórico, um avanço na questão de uma lei de ficha limpa. E quando eu falo isso, é por mérito da sociedade brasileira, não é por mérito do governo. Eu digo como mérito da sociedade, de movimentos da sociedade brasileira, de todos nós. O Brasil tem uma ficha limpa, isso é importantíssimo para a gente avançar na agenda da política. O Brasil aprovou uma lei de acesso à informação, isso é chave para a gente avançar nas questões de transparência. O Brasil tem uma Controladoria Geral da União, que traz as transparências dos processos financeiros e de qualquer processo em relação ao governo. Nós precisamos avançar, mas nós estamos dando passos importantes nessa agenda da transparência e da integridade de uma maneira geral. Eu acho que o que cabe nesse momento, ou sempre achei isso, na verdade, mas eu coloco para vocês, é assim, é a ideia não da eliminação da política, mas é da valorização da política. O interesse público é algo sagrado e que nós temos que valorizar de uma maneira geral. Os governos fazem isso no mundo inteiro, bem ou mal. Cabe à sociedade, à mobilização da sociedade, fazer com que nós tenhamos governos melhores, políticos melhores. Mas há políticos muito bons no nosso país e nós temos que apostar nessa agenda da política de uma maneira geral. Um dos caminhos para finalizar, eu diria que a nossa aposta deveria ser, há um esgotamento, creio eu, da democracia representativa. Ela deve permanecer evidente, mas não dá mais conta nós votarmos de 4 em 4 anos. Um desafio é a gente avançar na questão da participação, dos diálogos, mas isso é uma dupla mão. Isso é, Esther, eu acho que o seu desejo é de participação. Vamos levar essa visão dos executivos, da iniciativa privada, para contribuir num processo. Mas a coisa pública é um desafio enorme, está numa outra dimensão. E eu acho que a iniciativa privada pode muito, e nós estamos tentando lá no Ethos, com as empresas parceiras, muitas que estão aqui, contribuir no avanço dessa agenda, influenciando, atuando em questões chaves como essa que nós estamos discutindo, mas entendendo que o governo, o público é chave, e as empresas, o privado, junto com a articulação desses setores, é que vai fazer a sociedade amadurecer e avançar mais. Obrigada, Jorge. Em suas palavras, para nós aí, iluminando um pouco essas perguntas que recebemos. Obrigado. Só para pensarmos nessa terceira forma de atacar a pobreza, que são empresas sociais, investimentos de impacto, eu acredito que essa abordagem está na sua infância, está engatinhando. Temos 8 bilhões de dólares no mundo investidos nessas empresas. Mas eu creio que isso realmente vai ajudar a modificar o futuro. Algumas coisas a pensar. Os desafios que essa indústria tem. Um dos desafios, falta de talento, tanto a nível de investimento como nas empresas sociais. Então, jovens saindo das faculdades, essa é uma carreira viável para os jovens que estão saindo da faculdade e vai se tornar uma grande opção para eles. Outra coisa, eu ouvi aqui a ministra Teixeira e outros falando dessa questão de governo trabalhando com as empresas. Isso é muito importante. E, mais uma vez, no meu mundo, algumas das formas mais eficazes de termos escala são essas parcerias público-privadas. Governo trabalhando com empresas, que nem a empresa de ambulâncias que eu mencionei anteriormente. O motivo de poderem crescer e agora estar em 5 estados na Índia é porque tem trabalhado com os governos estaduais. Concorde que realmente isso é parte da solução para o futuro. Muito obrigada. Pediria uma salva de palmas para os nossos panelistas. Mulheres gostam de meias, mulheres gostam de batom, mulheres gostam de